Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero falar sobre exemplos que nós podemos usar para sairmos de uma situação que nós não gostamos por uma situação melhor. Então falaremos de exemplos da passagem do fracasso ao sucesso. E aqui citarei três histórias que inspiraram Nietzsche. Três autores, três histórias que Nietzsche cita, que Nietzsche se inspirou para falar de conceitos como além do homem, para falar sobre a questão do sucesso na vida. Antes de começar o assunto, peço para vocês curtirem esse vídeo, para vocês comentarem aqui Filosofar é Preciso e se inscreverem aqui no canal para mais conteúdos como esse, como certas lições que alguns filósofos podem nos oferecer a partir da filosofia dele, mas a partir também da vida desses autores. Então, veremos hoje essas três histórias de três pessoas que inspiraram profundamente Nietzsche, o pensamento dele e a própria vida do Nietzsche. Quantos exemplos conhecemos de pessoas que fracassaram e só depois de muitas tentativas conseguiram alcançar o sucesso? Isso é o comum. O comum é justamente pessoas que começam tentando e fracassando para depois de muito tempo ou depois de muito trabalho alcançar o sucesso, alcançar aquilo que elas desejam. E aqui quando eu falo sucesso não é no sentido de poder, riqueza, de fama, mas é no sentido de alcançar aquilo que nós buscamos. Se o meu sucesso é alcançar uma vida estável como professor, isso é sucesso. Então o sucesso aqui depende muito da forma como nós enxergamos o sucesso e não da forma como, por exemplo, a mídia nos passa a ideia de sucesso. No intervalo entre o fracasso inicial e o sucesso que vem depois, no espaço de tempo que separa a pessoa que um dia queremos ser e a que somos no momento, devem vir a dor, a ansiedade, a inveja, a humilhação. Desse momento até o momento que nós queremos alcançar, nós teremos muito sofrimento, nós teremos dor, nós teremos talvez humilhação, talvez inveja, talvez muita ansiedade. Tudo isso faz parte desse processo, tudo isso faz parte da vida. E a tese do amor fati do Nietzsche nos ensina que devemos amar a vida como ela é, com todos esses elementos, com todas essas tristezas, porque isso faz parte da nossa existência. Além da boa comida e do clima agradável em suas viagens, que Nietzsche fez várias, o que ajudou a mudar de perspectiva, porque ele possuía uma perspectiva pessimista inicialmente, quando ele conhece Schopenhauer com 21 anos, quando ele lê O Mundo como Vontade de Representação, ele se aproxima muito da tese do Schopenhauer, de uma visão pessimista, que a vida é sofrimento, mas depois ele muda de ideia, e ele tem um olhar de que o sofrimento é importante para a construção, que o sofrimento é importante e devemos abraçar o sofrimento. Então ele meio que abandona essa tese do pessimismo de Schopenhauer. Então, além da boa comida e do clima agradável que ele fez durante algumas viagens, e por isso meio que ele mudou de opinião, foi sua reflexão sobre alguns pensadores, alguns personagens da história que parecem ter genuinamente conquistado uma vida plena, né? Esses nomes que eu vou citar, e que inspiraram Nietzsche. Indivíduos que podiam ser descritos como além do homem. Então Nietzsche sai de uma visão pessimista, muito próxima à visão de Schopenhauer, e se aproxima de uma visão que valoriza a vida como ela é. E aí destaca que certas figuras que saíram do fracasso e alcançaram o sucesso podem ser consideradas figuras que alcançaram o estágio do além do homem. Exemplos de além do homem. Nós temos aqui alguns que Nietzsche cita: Montaigne, Galliani, Goethe e Stendhal. E três são os motivos que ele destaca: curiosidade, talento artístico e vigor sexual. É isso mesmo, curiosidade, eles são curiosos, eles têm talento artístico e eles possuem vigor sexual. Bom, além desses elementos, para ter vida plena era necessário também passar por períodos de grande infortúnio. Além dessas características, a vida plena é alcançada quando nós passamos por grandes infortúnios. E aqui está o ponto central desse vídeo: do fracasso ao sucesso. Nós precisamos dos infortúnios, nós precisamos do fracasso, nós precisamos do sofrimento para chegar ao estágio do sucesso.
Os mais satisfatórios projetos humanos pareciam inseparáveis de um grau de tormento. Estranhamente, as origens de nossas maiores alegrias pareciam residir junto àquelas de nossos maiores sofrimentos. Então, um pouco da tese que eu quero tratar justamente nesse vídeo é essa. Aqui eu faço algumas citações, fazendo citações da obra As Consolações da Filosofia, de Alain de Botton, né, que faz uma referência às obras do Nietzsche. Então, é uma citação de citação aqui que eu vou utilizar. Examinem a vida das pessoas e dos povos mais brilhantes e mais produtivos e perguntem a si próprios se uma árvore que deve alcançar uma altura invejável pode prescindir do mau tempo e das tempestades e se o infortúnio e a resistência externa, alguns tipos de ódio, a inveja, a obstinação, a desconfiança, a insensibilidade, a avareza e a violência fazem ou não parte das condições favoráveis sem as quais qualquer grande progresso, mesmo o da virtude, quase nunca é possível. Isso fica claro. Do fracasso, da tristeza ao sucesso. Então, saber aproveitar esse momento dos infortúnios para alcançarmos aquilo que desejamos. Poucos filósofos privilegiaram o infortúnio, segundo Nietzsche. Uma vida sábia era, em geral, associada a uma tentativa de reduzir o sofrimento, como, por exemplo, a ansiedade, o desespero, a revolta, a autodepreciação e a mágoa. E aqui nós temos muitas correntes filosóficas que vão em busca disso, como, por exemplo, as correntes do mundo antigo. Se eu destacar aqui, por exemplo, o epicurismo, o estoicismo, eles buscam uma vida que tenha a ataraxia, essa tranquilidade da alma, por uma apatia, por uma aponia, a apatia dos estoicos, a aponia dos epicuristas, pela eudaimonia do Aristóteles, mas todos eles nesse sentido de evitar esses elementos como a mágoa, o desespero, a ansiedade, o sofrimento. Para Nietzsche, a maioria dos filósofos, portanto, sempre foi constituída de cabeças ocas. Por quê, né? Porque ele é o filósofo que vai justamente bater no ponto, não, calma aí, isso aí é importante. Isso que os filósofos querem evitar é super importante, porque é isso que gera o crescimento. É o sofrimento que gera o crescimento. E não os filósofos, de modo geral, querem eliminar o sofrimento. Não, devemos valorizar o sofrimento e aproveitar do sofrimento para crescermos. Segundo Nietzsche, o meu destino determina que eu seja o primeiro ser humano honesto. Uma citação dele. Passo então agora aos três exemplos que saíram do fracasso ao sucesso. Começo com o primeiro exemplo, que é Rafael Sanzio. Rafael Sanzio não adquiriu espontaneamente o domínio de seu talento. Tornou-se grande porque soube reagir com inteligência a um sentimento de inferioridade que para os pobres de espírito seria uma fonte de desespero. A trajetória de Rafael ofereceu uma lição nietzschiana sobre os benefícios de um sofrimento interpretado com sabedoria. É esse sofrimento que deve ser interpretado com sabedoria, e isso é uma grande lição, segundo Nietzsche. Então, o grande exemplo do Sanzio aqui é que ele não adquiriu os talentos espontaneamente, né? Ele teve que reagir para conseguir aquilo que ele queria alcançar, que é se tornar Rafael Sanzio. Faço mais uma citação aqui das Consolações da Filosofia, fazendo uma menção ao pensamento do Nietzsche. Não falem em dom ou talento inato. Podem-se citar grandes homens que não foram muito talentosos. Eles adquiriram grandeza, tornaram-se gênios, como se costuma defini-los, por intermédio de atributos sobre os quais aqueles que sabem não possuí-los não gostam de falar. Todos eram dotados da mesma seriedade e perseverança de um artesão, que aprende em primeiro lugar a construir de maneira adequada as partes antes de ousar fazer o todo. Eram pacientes porque dava-lhes mais prazer executar bem as coisas pequenas e secundárias do que admirar o efeito deslumbrante do todo. Então, um trecho bem importante aqui, mostrando que a questão é trabalho, a questão é suor, para alcançar aquilo que desejamos. O próprio Rafael Sanzio passou por isso.
O segundo exemplo citado aqui por Nietzsche, que inspira Nietzsche e que nós podemos também utilizar como um exemplo, e lembrando também aqui algo importante antes de continuar e passar para o segundo exemplo, Nietzsche deixa bem claro que nós não devemos copiar, né? Mas mesmo ele que odeia a ideia de copiar algo, copiar o momento, copiar uma pessoa, é alguém que diz que ele deve algo aos antigos, lá em Crepúsculo dos Ídolos. Então, no final de Crepúsculo dos Ídolos, ele diz, né, o que eu devo aos antigos? Ele faz essa citação aos antigos, aquilo que ele se inspirou nos antigos. E muito daquilo que ele deve aos antigos também parte da tese de que não se deve copiar, porque os antigos que ele cita são os pensadores que não copiam. Então ele aprendeu com os antigos que não devemos copiar. Mas aqui, o título de exemplo que está sendo tratado aqui não é para ser algo a ser copiado. Esse é um ponto bem importante, senão isso não seria Nietzsche. Mas é algo para utilizar como exemplo, não para ser copiado, mas como uma forma de inspiração, para a partir disso também construir a nossa própria vida. Bom, passo para o próximo exemplo agora, que é o Montaigne. Desistimos prematuramente dos desafios que poderiam ter sido vencidos. E é muito comum a gente desistir no início de um grande projeto. Começo um projeto, encontro alguma dificuldade, desisto. Desistimos prematuramente. Somos levados a pensar que, por exemplo, os ensaios brotaram da mente de Montaigne. Os grandes ensaios de Montaigne é como se eles tivessem brotado da mente, do nada surgiram na mente de Montaigne, como num passe de mágica. Deveríamos, em vez disso, considerar o esforço colossal por trás de uma grande obra, o número incontável de aditamentos e revisões que os ensaios exigiram. E foi justamente isso que aconteceu. É só ver os esboços dos ensaios do Montaigne e perceber que os ensaios do Montaigne é uma obra de uma vida toda. É uma vida dedicada a essa obra. E não é algo que surgiu do nada. Então, o próprio Montaigne, que é um gênio na filosofia, é um gênio nesse estilo, ele trabalhou muito, ele dedicou a vida dele para isso. E por fim, o terceiro exemplo é do Stendhal. Alguns esboços de peças medíocres marcaram o início da carreira literária de Stendhal. Foram necessárias várias décadas de trabalho árduo antes que surgissem suas obras-primas, como O Vermelho e o Negro. Então, o Stendhal não saiu escrevendo O Vermelho e o Negro. Primeiro, ele escreveu várias peças medíocres, para depois chegar naquele nível ao ponto de conseguir escrever o clássico O Vermelho e o Negro. Bom, para concluir, toda a vida é difícil. O que torna algumas vidas satisfatórias é a maneira de encarar o sofrimento. Essa é uma concepção muito presente, muito importante em Nietzsche. E é uma concepção que eu acredito que deve ser importante para todos nós. Eu vou repetir. Toda vida é difícil. O que torna algumas vidas satisfatórias é a maneira de encarar o sofrimento. Todo infortúnio é um indício vago de que algo vai mal. Reverter ou não esse prognóstico depende do grau de sagacidade e de determinação daquele que sofre. Como diz Nietzsche, em Crepúsculo dos Ídolos, o que não me mata me fortalece. Então, a última frase aqui, eu deixo essa do Nietzsche, o que não me mata me fortalece, e que isso seja algo sempre presente na vida de vocês. Bom, esse vídeo foi preparado a partir da obra As Consolações da Filosofia, de Alain de Botton. Quem chegou até aqui já sabe, emoji de coruja nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.